Já imaginou você ganhar dinheiro e fazer uma boa fonte de renda criando galinhas ainda este ano? Estou te convidando aqui para um workshop Lucrando com Galinhas, onde eu vou te ensinar a manter suas aves saudáveis e ganhar dinheiro em apenas 30 dias. Clique aqui embaixo e garante a sua vaga. Estrutura necessária para você iniciar uma criação de galinha. Qual espaço eu preciso para ter uma criação de galinha? Olá turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Antes de mais nada, devemos saber qual tipo de criação que vamos ter. Se você for criar uma criação para produção de ovos, é uma coisa, aves para corte já é outra coisa, aves ornamentais e gigante também muda um pouquinho. Por exemplo, vamos lá, produção de ovos, até na produção de ovos tem uma pequena diferença. Se você criar, por exemplo, a Embrapa 051, que é uma ave que ela tem um porte um pouco maior, chega até 2,5 kg, você precisará de 6 aves por cada metro quadrado. Dessa forma, em um espaço de 100 metros quadrados, você consegue criar 600 aves. Bem fácil, né? Se você pensar em iniciar uma criação com Novogen, Azul, Novogen Tinted, outras aves de porte um pouquinho menor, em torno de 1,8 kg até 2 kg, você pode criar até 8 aves por metro quadrado. Bem fácil também. 100 metros quadrados, pode criar até 800 aves. Bacana, né? Se você pensar em iniciar uma criação para corte, já muda um pouquinho. Você deve pensar assim, uai, Rodrigo, então o que vai acontecer? O espaço vai ser maior, né? Ou cabe menos aves nesse mesmo espaço. Engano seu, aí que tá. Numa criação de aves para corte, você precisa de 10 aves para cada metro quadrado. Ué, mas por que precisa de um espaço menor para você criar mais aves? Ou, naquele mesmo espaço, cabe muito mais aves? A explicação é o seguinte. Num galpão para aves de corte, você não precisa de ninho. Já economizou um espaço ali dentro desse galpão. Outro detalhe também, as aves de corte elas não precisam andar tanto assim, pois andar muito gasta energia e automaticamente elas podem perder um pouco mais do peso. Dessa forma, aves de corte você precisa de um espaço menor para você criar aí as mesmas quantidades de galinhas se comparar com as poedeiras, ou no mesmo espaço que você tiver, você consegue criar até 10 aves, que dá um total de 1000 aves em 100 metros quadrados. Bem bacana. Se for aves ornamentais, já muda um pouquinho. Essa pergunta muitas pessoas nos fazem. Rodrigo, qual o tamanho da sua baia? Rodrigo, qual o tamanho da baia para eu poder criar uma galinha indigante ou rod, enfim. Vou explicar para vocês. O espaço que você precisa também varia de acordo com o tamanho da ave. Mas é muito simples. Uma quantidade de galinhas de 5 galinhas e um galo, se for aves de porte médio, Rhode Island, Plymouth, Gigante Negro, etc., você precisa de um espaço em torno de 2 por 2, já é mais do que suficiente. Então vai dar em torno aí de 4 metros quadrados, né? 2 por 2, você consegue criar 5 galinhas e um galo tranquilamente. Em um espaço de 2 por 3, um pouquinho maior, você consegue criar um galo e mais 5 galinhas também em gigante. Em gigante precisa um pouquinho mais de espaço. Lembrando que nesse tipo de criação, eu também recomendo uma área externa. Pode ser do mesmo tamanho, pode ser um pouquinho maior. O interessante é o que? Elas tomarem sol, elas terem essa área externa para elas andarem um pouquinho mais e também tomar sol, que é muito importante. A vitamina D é importantíssima para as aves. Então dessa forma, como vocês viram, o tipo de criação vai determinar qual é o espaço necessário que você vai precisar. Mas não acabou por aí não. Tem mais informações muito importantes que vocês precisam saber. Continue aí com o vídeo. Um detalhe muito importante é, o espaço que você tem disponível, não crie mais aves do que ele suporta. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um galpão de 100 metros quadrados, cabe até as 800 franguinhas, se for galinhas no caso, se for da raça Novogen, Isa Brown, enfim, todas essas raças de porte menor, como eu disse anteriormente, você quer colocar 1000. O que vai acontecer se você colocar 1000? Cabe, em muitos casos até cabe, né? Não talvez o exemplo que eu dei aí, mas talvez, sei lá, 900 aves, cabe, tranquilamente. Mas isso gera alguns transtornos que não compensam. Um dos transtornos é o seguinte: uma quantidade maior de ave, a briga por alimento vai ser maior, o estresse das aves vai ser maior também, e isso pode gerar um problema muito sério, que é as aves bicarem uma a outra. E aí traz o canibalismo para o meio das aves. Então isso é muito ruim. O estresse calórico também é muito ruim, fazendo com que suas aves podem morrer por calor mesmo que seu galpão às vezes seja preparado com uma umidade adequada, uma temperatura adequada, que geralmente a gente não tem isso daí. Mas as aves elas têm um calor muito grande, tanto que quando elas entram no choco, a temperatura corporal delas chega a mais de 40 graus.
Então imagine as aves todas apertadas na briga por alimento, na briga por água, é bem complicado. E às vezes a estrutura que você tem de espaço não suporta a quantidade de comedouros e bebedouros necessários para essas aves. Portanto, não exagere, coloque a quantidade correta de aves no espaço que você tem. Da mesma forma, aves de corte, da mesma forma, índio gigante ou até mesmo aves de raça pura. Porque, pensando em gigante, cabe 5 aves, eu vou colocar 10. O que vai acontecer? Primeiro que o galo não dá conta de 10 galinhas, na maioria dos casos, né? Segundo que a quantidade de comedouro, muito provavelmente você vai precisar de aumentar a quantidade de comedouro. E aí, será que o espaço é suficiente? Você precisa talvez também de mais ninho. Será que o espaço é suficiente nessa baia pequena? Então é muito importante colocar a quantidade correta que cabe naquele local. Não exagere, pois você pode ter muitos problemas que não compensa você correr. Piquete ou área externa é necessário? Isso é um ponto bem interessante. Se você quer iniciar uma criação caipira, o piquete é altamente necessário. Não só para a galinha pegar aquela vitamina D que a gente falou anteriormente. Se você iniciar uma criação para galinha caipira de ovos ou galinha caipira para corte, a área externa ela vai ter, além das vitaminas que ela vai ter, de vitamina do sol, dos bichinhos que ela se alimentar e etc, ela vai criar uma resistência maior, vai dar uma rusticidade no ovo, vai dar uma rusticidade na carne da galinha, dando um sabor que só a galinha caipira tem. Então o ovo ele vai ter a gema mais amarelinha, pois na alimentação diversificada que ela vai conseguir aí no terreno, na área externa, no piquete, é que dá essa coloração diferente na gema, mais vermelhinha, mais alaranjada. E a galinha, da mesma forma, ela tomando sol, no caso da galinha de corte, ela tomando sol, ela se alimentando de alimentos ali alternativos que tiver no piquete, ela também dá uma cor para a pele dela mais tipo caipira. E também, um detalhe importantíssimo nas aves de corte é que a pele, a carne da galinha, ela fica um pouco mais firme, não tão molenga como aqueles frangos de granja. E esse é um diferencial principal que as pessoas procuram nos frangos caipira, para adquirir o frango. No caso das aves ornamentais, como eu disse anteriormente, indigante e aves de raça pura, o piquete também é muito importante para as aves tomar o sol. Para o alimento alternativo você colocar nesse local, de preferência não colocar direto ao chão, colocar em algum comedouro específico na área externa, pois dessa forma as aves também elas criam uma resistência maior do que se você colocar as aves num galpão somente presa e não podendo ciscar, não podendo tomar um sol e etc. Isso para mim é muito prejudicial e com certeza as suas aves elas vão sentir. Aqui um exemplo que a gente tem aqui no criatório é quando a gente cria os pintinhos somente presos num galpão nosso e não tem acesso com a área externa, qualquer doencinha que chegar, que eles pegarem, eles têm uma mortalidade muito fácil. Quando a gente logo no início já incentiva os pintinhos a irem para a área externa, coloque eles no piquetezinho, onde eles podem ciscar, onde eles podem tomar sol, onde a gente joga um alimento alternativo ali para eles, uma couve, etc. Eles ficam muito mais fortes, muito mais resistentes e consequentemente eles não morrem com facilidade e conseguem chegar na fase adulta. Isso é importantíssimo. Então um piquete ele é muito importante também para uma criação em sistema caipira principalmente. Sendo assim, agora vocês sabem qual o espaço que vocês precisam na hora de construir o seu galpão para você criar ou iniciar uma criação. Isso é muito importante, pois quando a gente não sabe o espaço necessário e está pensando em iniciar uma criação, a gente não tem ideia de quantas galinhas a gente consegue. E às vezes a gente até se engana. Em um terreno de 300 metros quadrados, você facilmente consegue colocar 500 galinhas. O espaço é pequenininho, mas é suficiente. Vamos pensar o seguinte, em torno de 60 metros quadrados, pensando em 8 aves por metro quadrado, você consegue colocar as 500 galinhas. O espaço que sobra, que é 240 metros, dá suficientemente para você colocar as 500 galinhas. Você pode colocar até meio metro mais ou menos para cada galinha na área externa, que é suficiente. Lógico que esse espaço da área externa não tem uma grama que vai aguentar esse pisoteio de 500 galinhas. Quanto maior o espaço, mais a grama vai aguentar, o piquete vai aguentar. Mas o espaço externo não é somente para alimentação, é também para lazer, para a galinha ciscar, para ela comer os bichinhos e tomar um sol, que isso é muito importante para a galinha. Espero que agora tenha resolvido de uma vez por todas essa questão de espaço necessário para você iniciar uma criação de galinhas. E em cima desse tema tem outros 2 vídeos que eu vou deixar para vocês aí, para vocês verem logo após desse e tirarem mais dúvidas ainda e curtir o conteúdo aqui do Criatório Neves. Tá o cardzinho aí para vocês. Obrigado, Tom, valeu. Até o próximo vídeo.